nossa primeira entrevista na manhã desta quarta-feira. Afinal, estamos em novembro, Novembro Azul. Saímos do Outubro Rosa, mês aí de conscientização sobre a questão do câncer de mama e de colo de útero, e estamos entrando no Novembro Azul. E nesse ano, o tema do Novembro Azul, saúde mental. Quem trabalha fortemente a questão do Novembro Azul aqui na nossa cidade é o Rotary Clube de Timbó. Estamos recebendo nesse momento seu presidente, o Jaime Odair Bittencourt. Muito bom dia, Jaime. Bom dia, equipe aí. Obrigado pela oportunidade aí. Estamos aí novamente. Muito bem, a gente também recebe o coordenador do Novembro Azul, do Rotary Clube de Timbó, o Gilmar José Lenz. Obrigado, Gilmar, um abraço, muito bom dia. Bom dia, Odair, a toda a equipe e a toda a comunidade que nos ouve e assiste. Muito bem, e o doutor Jorge Neto, também participando dessa entrevista, ele que é psiquiatra e vai falar sobre o tema do Novembro Azul, que é a saúde mental. Muito bom dia, doutor Jorge. Bom dia, Odair, bom dia, ouvintes, bom dia a todos os colegas aqui da rádio. Muito bem, o Gilmar, o Novembro Azul, você que é o coordenador do Novembro Azul todo ano tem um mote diferente, esse ano saúde mental. Quais são aí as principais ações que o Rotary Clube de Timbó tem previstas aí para o mês de novembro, Gilmar? Bom, quando se fala em Novembro Azul, sempre remete ao câncer de próstata. E realmente o tema câncer de próstata é sempre atuante e tem que acontecer. Mas o Rotary tem focado todos os anos um tema diferente. Então esse ano, novamente, em conjunto com a Secretaria da Saúde, a equipe do secretário Berre, Silvana e o Rotary, temos definido então o tema, né, saúde mental, que realmente é tido aí como a doença do século, a questão de ansiedade e depressão. Então nós temos aí algumas ações, gostaria aqui de forma resumida, porque o objetivo desse trabalho do Novembro Azul é a sensibilização da comunidade, enfim, principalmente da população masculina, que temos que nos preocupar com a questão saúde mental. Então foram feitas aqui algumas ações, tipo, nós temos então na cidade 5 outdoors em pontos estratégicos, né, ao longo do mês de novembro, que chamam a atenção e tem alguma mensagem a respeito do tema. Também, dentro do planejamento, temos entrevista nessa rádio, estamos aqui hoje então na Cultura, qual agradecemos o espaço, também no JMV TV, e também temos uma ação importante, a veiculação de 3 spots. O que é isso? É uma gravação, um texto, um conteúdo voltado ao tema saúde mental, que será veiculado ao longo do mês de novembro, assim também aqui na Rádio Cultura. Temos também a impressão de 10 mil flyers, né, para também fazer a divulgação, tanto nas palestras que vão acontecer, mas também na comunidade em geral é utilizado este material. Também contempla essas ações, palestras nas empresas, em várias, entre elas, né? Temos aqui a CRA, por exemplo, Linson Implementos, Malha Azul, Spill e outras que estão sendo programadas, né? Também temos a divulgação, né, em mídias digitais, né, que também é importante, e um trabalho bastante forte é a parceria que temos com a Secretaria da Saúde. As 10 unidades, sempre, todos os anos, estão comprometidas também em fazer a divulgação deste tema saúde mental através de flyer e o contato, né, corpo a corpo com a comunidade. Então, são algumas ações aí dentro desse objetivo, né, sensibilizar a população da importância, né, da preocupação que temos que ter com a questão aí de saúde mental, ansiedade, estresse e outras questões que o doutor depois vai esclarecer, o doutor Jorge. Muito bem, Jaime, essa é uma ação que é encabeçada todo ano aí pelo Rotary Clube de Timbó, mas em parceria com outras entidades também. Sempre. Para a gente atingir o maior número de pessoas, o maior público possível, precisamos de outros parceiros, que nem o nosso Rotary Pérola do Vale, o Interact, o Rotaract, inclusive esse ano até participando conosco o Jeep Clube. Então todas as entidades envolvidas, o nosso afiliado Rotary Clube do Satélite também. O Vale Europeu. Vale Europeu. Então a gente está envolvido nessa campanha e chegar ao maior número de pessoas, essas informações, esses esclarecimentos, que até em reunião com o Gilmar e com a Secretaria de Saúde,
a equipe da saúde até comentou que está sendo consumido bastante remédio em relação à ansiedade, esse tipo de coisa assim, e acaba até, às vezes, não se medicando, ou não procurando um profissional, e tomando um remedinho daqui ou dali, tem umas coisinhas acontecendo. Isso pós-pandemia tem acontecido. Então, esse tema, a gente escolheu o tema saúde mental, que vem de encontro com o que a gente passou nos últimos tempos, a questão da pandemia. Essa é a nossa ideia. Bem. Então, vamos falar agora com o Dr. Jorge. O Dr. Jorge está aqui nos estúdios da Rádio Cultura justamente para abordar esse tema da saúde mental. Dr. Jorge, esse é um assunto recorrente, principalmente no pós-pandemia, né? Antes da pandemia já se falava muito sobre isso, mas no pós-pandemia mesmo, esse assunto tem estado em alta. E o que a gente pode falar a respeito disso? A pandemia realmente trouxe um agravo nessa situação? Sem dúvida, né? A gente percebe isso tanto na esfera privada quanto na esfera pública, que as demandas de saúde mental no geral aumentaram, né? Principalmente os transtornos de ansiedade, os quadros depressivos, que a gente coloca dentro dos que a gente chama de transtornos de humor, né? E também o uso de substâncias. Quando a gente normalmente se refere aos vícios, né? As dependências químicas, mas na nossa realidade aqui, principalmente o consumo de álcool, cocaína e seus derivados, como o crack, e maconha também. Então, essas coisas certamente pioraram depois da pandemia, junto com questões relacionadas ao sono também, questões de insônia, né? Então, dificuldades para dormir, seja ela do tipo que for. Existem vários tipos, mas todos os tipos também aumentaram depois desse período de pandêmico. Muito bem, e essa situação, a gente sabe que as principais consequências aí são a ansiedade, a depressão, e lá no final das contas, né, a gente pode chegar aí até casos como o suicídio, que é o pior dos cenários, mas aí todas as consequências que vêm antes disso, dissolução familiar, a questão do próprio trabalho, a expectativa de vida, a qualidade de vida. Então, quais são os principais fatores, né, que levam à questão da saúde mental, de a gente perder a qualidade da nossa saúde mental? Aproveitando a sua pergunta, né, eu agradeço bastante o pessoal do Rotary, enfim, né, que conseguiu montar e trazer essa temática, porque a gente tem o Setembro Amarelo, né, que fala sobre suicídio, mas isso é no âmbito geral, mas a saúde mental do homem realmente acaba sendo, não deixada de lado, mas nós homens deixamos a nossa saúde mental de lado. Então são coisas... De maneira geral, né? Saúde geral, concordo. Geral, né? E falando sobre os fatores que fazem a gente adoecer mentalmente, entre assim, sobrecarga de trabalho, falta de lazer, genética, né? É uma coisa que a gente não consegue escapar, mas é uma coisa que vem com a gente, então a gente não consegue escapar disso de forma alguma. Mas junto com isso tem essas demandas de rotina, de comportamento, que acabam podendo ser evitáveis muitas vezes, incluindo aí também novamente o uso de substâncias que aumentam o risco de alguns transtornos mentais. Quando você já tem um sofrimento mental, quando você já percebe que algo não está legal com você, que geralmente vai incluir o quê? Dificuldades de dormir, irritabilidade, nos homens isso é muito comum, mais talvez do que nas mulheres, dificuldades de diálogo, seja em casa, seja no trabalho, sobrecarga de trabalho, sobrecarga em casa, qualquer coisa que a pessoa fala, eu já explodo, eu não consigo ter um momento tranquilo de conversar com a minha esposa, com meu filho, ou seja, com quem for, dificuldades de sono, como eu já falei antes. Então, quando você percebe que isso é frequente, palavra-chave na psiquiatria é frequência e prejuízo. Então, assim, eventualmente você não dormir, normal, todo mundo acontece, né? Todo mundo tem, na verdade, isso em algum momento. Você não conseguir dormir a maior parte dos dias, ao longo de uma semana, ao longo de semanas, na verdade, já não é uma coisa natural nem normal. Então, repito, quando é frequente e prejudicial, é porque não é normal. Então, vale a pena você fazer uma avaliação médica, né? Nem todos os casos vão necessariamente precisar de um psiquiatra, apesar de que a maior parte deles vão precisar, mas você pode recorrer, por exemplo, à unidade de saúde, conversar com o seu médico clínico, né, do posto, e consegue, às vezes, passar já alguns bons tratamentos sem necessariamente passar com um psiquiatra. Situações mais complexas, claro, vão precisar do especialista, né? Qual é a diferença da atuação nesses casos do psicólogo e do psiquiatra? Porque existe uma certa confusão em relação a isso. É bem comum essa dúvida, né? Então, primeiro de tudo, são profissionais formados em áreas diferentes da saúde, né? Psicologia não é só saúde, mas enfim, saúde também. Psiquiatra é um médico que, né, fez o curso de medicina lá durante seus 6 anos e depois se especializou numa especialidade médica que é a psiquiatria.
que vai tratar o mesmo sofrimento mental que o psicólogo trata, só que vai fazer o uso de medicações, de exames complementares, sempre tentando juntar isso ao todo da pessoa, né? Então a gente não analisa só a mente, a gente tenta analisar o contexto geral. O psicólogo com certeza também vai tratar os transtornos mentais, só que ele não faz uso de medicações, ele não faz uso de exames, isso é prerrogativa médica, né? Mas ele faz isso através de uma, vamos dizer, conversa especializada, né? Até talvez uma maneira bem diminuída de falar o trabalho que eles fazem, mas é uma conversa técnica, digamos assim, e isso tem um efeito sobre o nosso cérebro maravilhoso, assim como uma medicação. Então, como eu sempre digo, são profissionais diferentes, mas completamente eles convergem, né? Então, assim, se você quer ter o melhor tratamento possível, você deve procurar, em quase todos os casos, os dois profissionais. O psiquiatra que vai cuidar da parte médica do seu corpo, farmacológica, né? Remédios, exames, etc. E o psicólogo que vai conseguir fazer, que é cerejinha no bolo, vamos dizer assim. Já foi mencionado aqui a questão da automedicação, principalmente na questão psiquiátrica, psicológica, enfim, da questão da saúde mental. Como é que o doutor trabalha isso? Porque tudo precisa de medicamento ou tem a ver também com hábitos alimentares, hábitos ligados a exercício físico? Qual é, assim, o tratamento que um psiquiatra orienta os seus pacientes? Sempre tem a ver com medicamentos? Não. Depende muito do quadro que se apresenta e da gravidade desse quadro, né? Então, se a gente pegar assim uma depressão, mas uma depressão leve, a gente tem lá nossos critérios para saber o quão grave ela é. Num caso de depressão leve, várias pesquisas, livros, artigos dizem que a psicoterapia, que normalmente é o que os psicólogos fornecem, é suficiente, né? Em alguns casos de fobia, por exemplo, que está dentro dos transtornos de ansiedade, que são os mais comuns no Brasil e no mundo, né? Fobias específicas, o pavor de aranha, vamos dar um exemplo, né? Você não trata com remédio, você trata com terapia. Então, a medicação nem é indicada nesses casos, né? Mas, com certeza, vão existir situações mais graves, mais complexas, onde a medicação é totalmente necessária. Não existe uma resposta única, por isso que o tratamento é individual, as apresentações das mesmas doenças são individuais também, então cada caso tem que ser analisado para não dizer, ninguém que tem depressão precisa de remédio, ou todo mundo que tem depressão precisa de remédio, né? Então a gente precisa analisar caso. Bastante, é bem individual. E, com certeza, né? Pois é, e quais são, doutor, assim, as principais atitudes para quem quer proteger a sua saúde mental? O que dá para falar a respeito disso? Excelente. Envolve coisas que você já comentou antes, como prática de exercícios físicos, né? O que eu vou falar é assim, eu sei que é manjado, todo mundo diz, mas é manjado porque é importante, né? Então, exercício físico vai ajudar na qualidade de sono, na qualidade mental mesmo, estimula a produção de substâncias no nosso cérebro que protegem o nosso cérebro, que regeneram, vamos dizer, de certa forma, os nossos neurônios, junto com a questão alimentar, né? Então, se você não come direito, come excesso de gorduras, de frituras, de doçuras, enfim, isso também prejudica o funcionamento cerebral de certa forma. A gente produz mais substâncias inflamatórias no nosso corpo, isso não é sadio nem para o nosso corpo, muito menos para o nosso cérebro, né? Momentos de lazer são fundamentais, são necessários, né? Não adianta a gente trabalhar de dia, tarde, noite e não ter momentos de você poder relaxar um pouquinho, de você fazer o que você gosta. Isso é necessário, isso é saúde mental também, né? Exposição a telas, né? Hoje em dia é uma coisa extremamente comum, a gente estava brincando com vários monitores aqui. Claro, aqui é um ambiente de trabalho onde precisa, né? Mas em casa, claro, existem televisões, existem celulares, mas a exposição excessiva, isso também consome, vamos dizer, a nossa saúde mental, né? Quem desenvolveu redes sociais, quem desenvolveu aplicativos, não fez isso aleatoriamente. Então, a gente usa da maneira que a gente usa frequentemente, às vezes até compulsivamente, porque isso foi projetado para ser desse jeito, né? Então, não são só programadores. Lá, entre essas pessoas, existem pessoas que sabem como funciona o nosso cérebro e que levam a gente a usar isso como... de certa forma, sim, né? Então, eles sabem como é que funciona o mecanismo de dependência no nosso cérebro e eles usam os botões de like, etc., com esse mesmo princípio, né? Muito bem, e acho que é uma questão importante para a gente colocar aqui nessa conversa, que a questão da saúde mental não é algo que a gente normalmente consiga tratar sozinho. E quando eu falo de sozinho, não estou falando só dos profissionais que a gente precisa de ajuda. A importância também do contexto familiar, na importância do tratamento da saúde mental. Qual é a importância, então, desse contexto familiar, na percepção e no tratamento em si?
A família é importante tanto para o próprio paciente, obviamente, porque é uma rede de apoio, como a gente diz, né? São as pessoas que estão imediatamente em volta da pessoa que está sofrendo. Muitas vezes essas pessoas acabam sofrendo também. Vamos pegar, por exemplo, um dependente químico. Óbvio que o dependente químico está num sofrimento grande, né? Mas quem convive com esse dependente químico sofre bastante também, pelas questões de ver a pessoa sofrendo, as dificuldades de lidar com as situações que isso envolve, né? Então, a família, ela é importante porque ela vai te fornecer um apoio, é a primeira mão, digamos, a ser estendida. Muitas vezes são os próprios familiares, principalmente no caso de homens, que acabam dizendo, olha, você precisa de ajuda, você precisa de um psiquiatra. Ou às vezes é a mulher que marca a consulta para o marido, isso é muito comum, né? E obviamente que quando você tem essa família disponível, você tem que valorizar aquilo que está sendo fornecido para ti. Inclusive, uma coisa que a gente diz para os pacientes, voltando ali no exemplo de dependentes químicos, que às vezes a família se esgota, né? Justamente por várias tentativas, por frustrações, enfim, por manipulações que existem às vezes também, e a pessoa às vezes fica sem esse apoio. É muito mais difícil você fazer o tratamento quando não existe esse apoio secundário. O profissional vai estar ali, como você disse, a gente está disponível sempre, né? Mas esse apoio não técnico, ele é tão importante quanto, né? Então, eu sei que talvez é clichê dizer... É a base, né? É a base. É claro que talvez é clichê dizer que a família é importante. Existem famílias e famílias, a gente sabe que existem também famílias disfuncionais. Desestruturadas, onde a própria família pode ser a causa. Exato. Eu ia falar isso exatamente agora. Às vezes, em algumas circunstâncias, o fato... melhora. Exato. O fato sadio, às vezes, é o afastamento mesmo. Isso realmente acontece, né? Antes de ser família, são pessoas, né? E pessoas têm comportamentos, têm atitudes, têm pontos positivos e negativos. Então, às vezes... estar bem é estar longe, isso também acontece, só que daí é mais difícil, porque causa uma confusão na nossa cabeça, porque poxa, minha família, como é que eu vou me afastar, meu pai, minha mãe, enfim, mas às vezes é necessário, daí também entra todo o trabalho psicológico para você conseguir entender talvez o que te protege, o que te bota em risco, né, seja pro transtorno que for, e tomar as medidas compatíveis com cada situação, né? E na questão das drogas, você mencionou já algumas vezes na entrevista, é a questão das drogas. A saúde, o problema da saúde mental que leva ao consumo ou vice-versa, o consumo traz problemas mentais? Tá aí a grande questão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso, exato. Olha, podem existir as duas situações, tá? Existem, vamos pegar os homens, que é o que a gente está focando hoje, né? É muito comum de os homens depressivos, por exemplo, lidarem com a depressão com o uso de substâncias, né? Por quê? E álcool também, né? Quando eu digo substância, inclui certamente o álcool também, né? O álcool talvez seja o principal, né? É mais... Primeiro, eu acho, a porta, né? Exatamente, né? É socialmente aceito, é socialmente incentivado, é fácil acesso, é barato, né? Se a gente comparar com outras drogas, então é a porta de entrada mais realmente favorável, vamos dizer, para quem quer, né? A questão é que quando você usa uma substância, você mascara o transtorno, né? Então, assim, o álcool faz você se sentir bem, só que você não está se sentindo bem de verdade, né? Você só está tapando o sol com a peneira, como eu sempre brinco. A situação vai continuar existindo lá de baixo e você vai se enganar fazendo de conta que está bem, mas é óbvio que você não vai ficar bem e o que vai acontecer, na verdade, é piorar a situação, né? O uso de substâncias piora qualquer quadro psiquiátrico. Como também existem aquelas pessoas que teoricamente não tinham transtornos psiquiátricos, começam a usar, por exemplo, cocaína ou maconha. Vamos usar maconha, que talvez é mais comum. E podem, por causa do uso da maconha, desenvolver esquizofrenia, por exemplo, né? Não é talvez só a maconha isolada que leva a isso, mas um conjunto de fatores genéticos, enfim, comportamentais, culturais, que envolvem, né, acesso, o uso, a frequência da droga, podem fazer surgir esquizofrenia, que é uma doença, aí 1% da população é afetada, mas é uma doença grave, que pode ser bastante debilitante. Então, podem existir as duas situações, tá? Existem pessoas que já estão adoecendo, que já estão adoecidas mentalmente, que buscam nas drogas um alívio, conforto, um tratamento que não existe, que na verdade vai piorar a situação, como podem ter aquelas pessoas que ainda não tinham nada, psiquiatricamente falando, começam a usar a droga e desenvolve, né? Então... Vejam só a importância do tema. A gente está abordando aqui com o Dr. Jorge essa questão da saúde mental, vários temas. Claro que a gente dá uma pincelada, nós não temos, né, tempo aí para um podcast, é uma entrevista que certamente, né, poderia ser muito mais explorada. Mas a ideia aqui é realmente fazer a abertura, o lançamento oficial da campanha do Novembro Azul desse ano, com os coordenadores aqui da campanha, representando o Rotary Clube de Timbó, o Jaime Odair Bittencourt e também o Gilmar Lenzi. Gilmar, fica aí mais uma vez o recado então, abertura oficial feita nesse momento aqui do Novembro Azul.
até aproveitando um gancho, existe até um estudo que diz, né, a questão dos homens que são mais relapsos, né, que em média aí 70% das vezes, né, que um homem procura médico, auxílio, coisa assim, é iniciativa da esposa ou da família, né? Então, independente se for problema de saúde mental, próstata, enfim, qualquer situação. Então, portanto, homens, né, vamos ficar mais atentos, até brincando que tem muita viúva na nossa faixa de idade, né, mas porque elas se cuidam mais, né? Então, os homens também ainda está em tempo da gente se prevenir, tá? E também eu gostaria de convidar a comunidade como um todo, todos os anos é feito, para que decorem o seu ambiente, seja na casa, a varanda, ou a loja, ou na empresa, alguma decoração que chame assim, a cor azul e que, claro, remeta, então, à campanha do Novembro Azul. Então, nós vamos ter aí ao longo do mês várias aí atividades, como foi colocado, né? E, com certeza, o foco é intensificar as mensagens para sensibilizar a população que temos que nos cuidar e preocupar. E eu gostaria, se me permite aqui, rapidamente, sabemos que a campanha é a somatória de esforços de muita gente. Então aqui temos vários companheiros e empresas assim, que são parceiros, patrocinadores, então só rapidamente relacionar aqui a KR Engenharia, a NS Marketing, Linear Painéis, a Central Alternativa, a CRA Brasil, o JMV, TV também, o Jornal Médio Vale, a Rádio Cultura, o Sensite, né? Centro Integrado de Timbó, Tipo Geográfica, a Farmais, que também é a Rádio Cultura, enfim. E a Prefeitura, a pessoa do seu prefeito, né, o Jorge, e a Secretaria de Saúde, a Silvana e o Berri, que realmente tem feito um trabalho brilhante, não só na questão de definir o tema, mas também as unidades de saúde fazem um trabalho também muito importante na divulgação e para sensibilizar a população nessa questão. Então, Gilmar, um abraço para você, obrigado aí pela participação nessa entrevista. Ok, colocamos aí à disposição, parabéns e também à rádio, obrigado por ter aberto, né, a oportunidade, e estamos aí à disposição. Doutor Jorge, quero agradecer a sua participação, muito importante. Logicamente, como eu falei, a gente tem assunto aqui para conversar bastante, né? Mas foi dada a abertura, o objetivo era esse, a gente dar abertura, e foram assuntos muito relevantes que a gente conversou e jogou a sementinha ali para as pessoas pensarem a respeito, fazerem uma avaliação aí da sua família, de si próprios, e aí buscar a ajuda necessária. Eu agradeço o convite, né, tanto de vocês como o pessoal do Rotary. Eu acho que estão novamente de parabéns por fornecer esse espaço para a gente poder falar sobre isso, né? Os homens são mais teimosos, os homens buscam menos tratamento, eles tratam isso da maneira incorreta, como eu falei, com uso de substâncias, com irritabilidade, com impulsividade, enfim. Então a gente poder falar que às vezes nós homens podemos ter sofrimento, que a gente pode se permitir ter esse sofrimento e buscar ajuda, acho que é bem importante, né? E falar isso para várias pessoas, eu acho que tem um alcance importante e ajuda, né, na coletividade da saúde. Então agradeço bastante o convite. E o doutor Jorge atende? Eu ia perguntar, porque a gente eu vou ligar para o doutor. Exatamente, como é que faz para entrar em contato com o doutor Jorge? O meu consultório é no Sensite, né? Então aqui próximo à rádio, próximo aqui ao supermercado Cheats, é uma clínica médica, então entrando em contato com o serviço, você consegue pedir para fazer agendamento com psiquiatra, com qualquer outro colega ali de outras especialidades também, né? Então, se alguém precisar e tiver interesse, pode entrar em contato. Aqui no Sensite, então, o doutor Jorge atende. Jaime, um abraço para você e sucesso na campanha, com certeza será. Obrigado pela oportunidade. Nós chamamos o Gilmar de coordenador, mas eu já coloco ele como embaixador do Novembro Azul. Novembro Azul. Obrigado, doutor Jorge, pela presença e estar conosco durante esse mês de novembro. É um tema bem importante. A gente falou bastante, já muitas informações. Parabéns pela decoração aqui do Halloween. E na sexta-feira é Novembro Azul. A gente vem aqui bater uma foto do Novembro Azul, né? Opa, então tá bom. Valeu, obrigado para vocês. Dia a todos aí. Bom dia. Olha, acabou o gás ou água, conte com a agilidade da Pérola Gás. Água de 20 litros e 10 litros, fardinho de água de 500 ml e 1,5 litros com gás e sem gás. Gás P3 de cozinha, gás P45. Atendimento segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas, sábado das 8 às 18, domingo das 8 às 12. Telefone WhatsApp é o 991461111. Conte com a Pérola Gás, tradição e agilidade. Nesse momento nós temos aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, 8h17, nós vamos para um intervalo rápido com um recado da Fricar para você.
A Fricar, empresa timboense reconhecida pela qualidade de seus produtos, está há mais de 30 anos na mesa do catarinense. São 3 décadas produzindo o que há de melhor em frios defumados e carne suína. Ao longo de sua história, vem crescendo por sua crença no trabalho artesanal e por suas receitas tradicionais, surgindo assim frios defumados e carne suína para agradar aos paladares mais exigentes, de modo completamente original. Esta é a Fricar, uma história de 30 anos marcada pela busca incessante da qualidade para oferecer ao seu cliente o que há de melhor em carne suína. Fricar Indústria e Comércio Limitada, 30 anos, Rua Machado de Assis, 705, Bairro Industrial, Timbó. Do jeito que você gosta. 92,1 Cultura FM. O dilema do sono. Quantas horas crianças e adolescentes precisam dormir? Estudos americanos concluem que os horários variam entre 16 horas para bebês e 8 horas para adolescentes. E por que o sono é importante? Dormir restaura fisicamente as crianças, ajuda-as a aprender a lembrar das coisas, aumenta a imunidade e também a crescer. Caso seu filho apresente algum distúrbio do sono, a Clínica Vale Europeu dispõe de um profissional especializado para ajudá-lo. Agende uma consulta com o nosso neuropediatra Dr. Christian Miller, através do telefone 3380-3610 ou do site www.clinicavaleeuropeu.com.br, pois a qualidade do sono do seu filho também é nossa prioridade. Prefeitura de Timbó, ações que melhoram a sua vida. Estão abertas até o dia 9 de novembro as inscrições de projetos para receber recursos da Lei Paulo Gustavo em Timbó. Se você é artista, realizador, produtor cultural, possui empresa ou espaço cultural, trabalha com audiovisual ou até mesmo tem interesse pela área, não deixe de participar. Saiba mais em timbó.sc.gov.br/Lei Paulo Gustavo. Prefeitura de Timbó, cada vez mais Timbó. Notícias em 1 minuto. Todo ano, centenas de jovens catarinenses aprendem sobre democracia e cidadania participando do programa Vereador Mirim. É uma iniciativa da Escola da Alesc em parceria com as câmaras municipais. Em cada cidade, alunos das escolas participantes elegem os vereadores mirins, que ao longo de um ano discutem e apresentam propostas sobre as leis municipais e o cotidiano das comunidades onde vivem. Nesse período, os estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental participam de uma série de eventos de capacitação sobre oratória, argumentação e o papel do Poder Legislativo, entre outros temas. Saiba mais sobre o projeto nos perfis da Alesc nas redes sociais. Siga o @AssembleiaSC no Instagram, Twitter, Facebook e também no YouTube. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Deixe sua empresa nas mãos de quem está há mais de 20 anos no ramo. Mafra Contabilidade. Confiança e credibilidade em um só lugar. Mafra Contabilidade, na Avenida 7 de Setembro, 224, ao lado do terminal, com amplo estacionamento. Telefone 3382-3433. 92,1 Cultura FM. Utilidade pública. Oferecimento. Purificadores de água Timbó, levando qualidade de vida até você, através da água filtrada. Fone 3304-7879. Homem se oferece para trabalhar como pedreiro e pintor em pequenas reformas. Possui mais de 30 anos de experiência. Mais informações no 996170088. Mulher se oferece para trabalhar em casa como revisora. Mais informações no 999566329. Mulher se oferece para trabalhar como babá. Possui experiência e possui disponibilidade para trabalhar no período da tarde. Salário a combinar. Mais informações no 996553768 com Edilene. Insatisfeito com a qualidade da sua água? Gosto de cloro, muita sujeira na caixa da água ou sua água de poço não está boa? Nós, da Purificadora